galera, já tem gente entrando. Tudo bem? Nós estamos aguardando aí um pouquinho para dar início. Vamos esperar a psicóloga Maluxa para dar início aí na nossa live das 15 horas. Ó, a Maluxa já entrou, coisa linda. Vamos lá. Oi, Maluxa! Oi, Luana. Tudo bem? Tudo certo. Não nos vemos desde junho do ano passado. É verdade. Muito bom, obrigada pela oportunidade, tá, de conversar contigo. Eu que agradeço o convite, né, de vocês, mais uma vez, o convite da Grazi, né, e o teu de estar participando. Eu e a Grazi somos parceiras de alguns projetos aí. Sim, ela fala com muito orgulho. E aí ela faz a gente te acompanhar de perto também, né? Isso é bom, porque como nós somos em 3 no programa, a gente aprendeu a agregar uma teia muito grande, né? De pessoas conhecidas das 3 e nós, então, ganhamos de presente neste ano, né? Que passou aí, estamos os 2 anos, muitas pessoas, muito conhecimento, isso é muito bom, a gente só tem a agradecer, né? Quando é um projeto de mais gente, a gente tem esse presente, né? De ganhar mais pessoas, né? Isso exatamente. Exatamente. Então, nossa jornada de hoje, começou às 9 da manhã, vai acabar às 9 da noite. E nós estamos aí com temas que a gente entende que são muito importantes e relevantes para o contexto que nós temos hoje, né? E a nossa conversa, Maluxa, acho que ela é a mais direta, literal, assim, no título, sobre o período que nós estamos vivendo, né? Que é o impacto emocional que nós estamos tendo nesta quarentena, né? Então, eu queria primeiro que tu te apresentasse como profissional e a gente ia conversar um pouquinho. Ó, Grazi, que felicidade ver você. Bom te ver também, Grazi. Obrigada pelo convite. A Grazi é uma fofa. Sim. Então tá. Deixa eu me apresentar. Então, já que a Grazi entrou e que ela tá feliz, né? Eu e a Grazi, a gente se conhece por causa desse livro aqui. Né? O Contos que Curam, que agora é best-seller. A gente... eu vou ter que pegar o meu só para dizer que eu tenho também. Peraí. Pode falar. Então, primeiro, né, quero agradecer vocês pelo carinho, né? Pelo convite de estar aqui com vocês. E estaremos juntos breve, né? Não achei o meu. Permitir. Se assim Deus permitir, estaremos juntos breve, né? No presencial, aí todo mundo junto. Sim. Me chamo Maluxa, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, sou educadora parental também. Trabalho em escola faz 20 anos, mas como psicóloga eu trabalho há 15. Desde quando eu me formei, eu trabalho nessa escola, que é uma escola de freiras, o qual eu tenho um carinho enorme. E o ano passado a gente fez esse projeto do livro, né? E foi onde eu e a Grazi a gente se conheceu. E aí depois dessa surgiram outros, né? Para quem não conhece também, a gente tem esse novo livro que é O Tigrinho Davi. Ai, que legal, eu não conhecia. Então tem que comprar esse agora. Esse livrinho eu fiz com uma colega nossa, minha, da Grazi, que pela sinopse saiu, né? A Vanderleia, que faz parte de um monte de projeto aí que a gente tem de mães, de psicologia escolar, de conexão, né? Bem bacana, assim. Que legal, que legal. E tô bem feliz, assim, a gente sabe que essa quarentena não tá sendo fácil para ninguém, né? Eu tô trabalhando em casa, agora ninguém tá vendo aí, né? Mas eu botei ali o banner para tapar o guarda-roupa. O meu mural tá ali bagunçado, ó. Literalmente como ele está. Eu tô no quarto da minha filha mais nova. Arranjei um cantinho aqui pra gente poder se falar, né? Que eu acho que é um momento de bastante trocas mesmo, né? Já que a gente não pode sair de casa, a única coisa que a gente pode fazer é tentar dar o nosso melhor nesse momento, né? Ótimo. E a gente queria, assim, ouvir um pouquinho de ti. A gente sabe que o impacto emocional
está acontecendo. Nós tivemos semanas que foram estados emocionais diferentes que aconteceram, né? Primeiro a gente teve uma rebeldia, uma revolta, que ainda talvez em algumas pessoas as fases vão demorar para acontecer, né? Mas eu vejo assim uma rebeldia, uma revolta, um luto, e nós estamos, parece que naquela questão da aceitação, ok, vai ser assim mesmo, mas o que eu tenho que fazer? Essa questão da ansiedade de entender como que vai ficar a questão física, a questão financeira, a questão do contexto social, cultural, isso tudo está deixando as pessoas bem abaladas, né? Então, como é que a gente pode olhar para essas emoções na pandemia? Então, assim, quando a gente fala em pandemia, eu acho que a gente tem quase as fases do luto, né? Primeiro a gente nega, né? A gente acha que não vai chegar na gente, né? Não sei como é que aconteceu com as pessoas, mas eu estava viajando, né? Tava de viagem marcada, a coisa não tinha chegado no Brasil ainda, né? A gente sai de férias todo ano, estávamos em Jericoacoara, a 5 horas de carro de Fortaleza, né? E as notícias iam chegando, a gente ouvia pouco noticiário, as pessoas não falavam muito, né? E a gente vai seguindo a vida. Mas aí quando chegava em casa, no hotel, dava uma ligadinha, meu Deus, né? Tá começando, veio pro Brasil, tá mais perto do que a gente imaginava, né? E aí, quando a gente se deu conta mesmo, foi quando a gente chegou no aeroporto e viu que todo mundo de máscara, né? E aí começou a dar aquele medo, né? Realmente está acontecendo com a gente. E perto da gente, né? E aí, quando a gente foi pegar a passagem, o cara ainda comentou assim: o voo de vocês é amanhã? Eu falei: não, nosso voo é hoje. Daí ele disse: ah, não, porque estão transferindo os voos de amanhã para hoje. Então, isso já me causou, né? Eu tenho 2 filhas. Eu falei: meu Deus. Até a gente chegar na nossa cidade, foi um pânico, né? Medo de aeroporto fechar, porque ele falou que o aeroporto onde a gente ia pousar naquele dia, tipo assim, ele disse, né? Amanhã estará fechado. Então começou a sentir um medo aí, né? Um pânico disso tudo. Começou a apertar o cerco. Começou porque assim, quando tá longe, a gente pensa que não vai chegar no Brasil, né? E quando falaram, não, vai fechar o aeroporto que a gente ia pousar, daí tu fica pensando, se vai fechar amanhã, vai que fecha hoje, né? Vai que eu não consigo chegar em casa. E começa, né? E eu sempre falo, né? Eu e uma colega minha temos dado muitos cursos, né? Nesse momento. E o que a gente tem falado é o seguinte: a gente primeiro tem que cuidar da gente, para depois É a tentar saúde cuidar do mental. outro, né? Exatamente. Existe uma metáfora que fala da questão da aeronave, né? As máscaras de Colocar oxigênio as sair, a máscaras. gente tem que primeiro botar na gente, para depois tentar Sim, ajudar o outro. Não exato. tem como não, né? Então, assim, eu precisei chegar em casa, ver que estava tudo bem com as minhas filhas, ver que estava tudo sob controle, né? Passei por uns dias de agonia, porque meu marido tem comércio, né? E aí a polícia veio, fechou, daí aquilo vai criando um pânico. E aí passamos uns 3, 4 dias, e eu e a Vanderléia já Exato, exato. tentar ser o mais produtivo possível, né? Poder ajudar as pessoas nesse momento, né? A ansiedade, ela é natural, né? A gente fica mesmo ansioso, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas a gente tem que começar a tentar trabalhar o que eu posso fazer para que isso aconteça, para que isso não A gente aconteça, estava me afete falando, menos. a gente estava falando na live, eu estava falando agora com a Liene e a gente estava falando exatamente disso, de que a saúde mental ela precisa ser olhada com muito carinho agora, né? E principalmente a gente aceitar esses transtornos como aprendizado, né? A gente precisa aceitar que isso tem que acontecer e ser humildes o suficiente para aprender com isso, né? E não entrar num estado depressivo, e sim num estado que eleve a nossa saúde mental para que a gente possa oferecer um espaço físico também que propicie conexões boas na nossa família, porque estamos todos juntos, né? Eu acho que é um momento que a gente nunca teve, né? E não sou eu, não é Maria, não é João, não é José, são todos, né? A gente vive num Exato. mundo de muita correria, né? Onde a gente não visita os pais, às vezes, porque é correria. A gente não visita os amigos, às vezes, porque é uma correria. A gente Sim, não assiste um desenho com as crianças, porque não dá tempo, né? sim. Então, quando as pessoas falam, ah, e aí, como é que tá? Eu tô levando isso tudo ainda como uma fase muito boa, embora numa triste realidade, né? Isso.
já que eu não posso sair de casa, já que eu não posso fazer o que eu fazia, então eu vou me reestruturar em casa, com as filhas. Adaptar. Então, teve o dia de faxina, né? Vamos guardar o que não presta, vamos jogar fora o que, né, que não tem o que tem que jogar, a gente não jogava há muito tempo. Vamos ver o que serve e o que não serve para doação, né? Eu acho que a gente tem que tentar se reinventar até para não pirar, porque se a gente fica em casa só assistindo a televisão, os casos de É. morte, os casos que estão sendo contaminados, a nossa saúde mental E a gente dá uma sempre, pirada e mesmo. na psicologia, sempre diz, né, que quando a gente arruma um espaço físico, significa que a gente está precisando arrumar algumas gavetinhas aqui no nosso coração, no nosso cérebro, né? Então, hoje, pensar nessa arrumação física que todo mundo está fazendo, significa que todo mundo está se abrindo, mesmo que seja inconsciente, daqui a pouco venha para a consciência, né? Tá se abrindo para o novo, tá querendo organizar aí as caixas mentais aí para que algo de novo aconteça, né? A Grazi disse ali, né? Vamos nos reinventar. É isso mesmo, né? Exatamente. E eu acho que a gente pode usar, claro que no momento a gente fica chateado, né? A gente fica, poxa, meu Deus, e agora, né? E meu trabalho, ai, e o meu patrão, né? Eu trabalho numa escola particular, né? A gente sabe que vão ter A problemas, a gente gente estava sabe. falando hoje de manhã, né? Serviço transtornos. Eu trabalho numa escola particular, a maior escola da cidade, né? A gente tem duas escolas particulares, a nossa cidade é uma cidade pequena. Mas a gente sabe que os pais também estão nervosos com toda essa situação, natural que estejam, porque nós também, todos nós estamos, né? É uma situação atípica que ninguém Sim. passou, né? E não somos nós, brasileiros, é o mundo inteiro, né? Então, assim, se a gente ter mais um daquele que vai ficar preocupado, nervoso, vai ficar botando medo nos outros, né? Hoje eu recebi um meme lá e aí a minha mãe anda muito nervosa com essa situação toda, né? E ela, ai, vocês estão levando na brincadeira. Eu assim, mãe, a gente também tem que ser um pouco mais leve nisso tudo. Humor, né? O humor também faz É, parte, né? porque senão a gente pira mesmo, né? Então, Exatamente. é tentar, eu acho que o melhor de tudo ainda é tentar tirar o lado positivo de toda essa situação. Eu acho que é o melhor. Então, assim, o que que eu não tinha tempo para fazer e que agora eu tenho? Uhum. E O como, que e que eu como é que tu posso? sugere para gente que a gente pode olhar com mais atenção, assim, como que a gente pode olhar com mais atenção as emoções dos nossos filhos? Porque, assim, a gente vivia num contexto que os filhos passavam ou período integral ou um período vespertino ou matutino no colégio. E agora nós estamos 24 horas ali juntos e também aprendendo não ser educador do nosso filho, mas alguns colégios estão mandando atividades, os pais estão, eu vejo na assessoria que eu dou para pais, assim, eu não sei fazer isso, eu não sou professora, agora também eu só dou presente caro para professor, porque eu não imaginava que vocês sofriam isso, blá, 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 vem o humor também, né? Mas os pais, eles estão tendo que se reinventar como os pais. E como é que tu me diria, sendo especialista na área, psicóloga da educação, como é que os pais podem olhar para as emoções dos filhos e entender o que levar para eles, assim, porque ou se leva tudo, ou se leva. Como é que a gente pode olhar para os nossos filhos, Maluxa? Eu aqui em casa, né, vou dizer a experiência que eu tenho em casa, né? Porque às vezes fala assim, ser psicóloga a gente fala de um jeito, mas em casa é diferente. Não. Eu tenho as Ah, eu meninas, a sei. gente, a gente tá vendo toda a situação, né? Eu conversei com elas sobre isso. Falei, ó, nós vamos ficar um tempo em casa, né? Não tem como não. Agora saiu o decreto do nosso governador aqui, as aulas só vão voltar dia 31 de maio, né? A Uhum. gente sabe que isso pode ser alterado ainda, né? E um pouco mais, a gente não sabe. Do futuro ninguém sabe, né? Então, assim, ó, a questão das emoções, a gente tem que prestar mais atenção se eles estão mudando, se eles estão mais estressados, né? E, assim, ser um pouco mais maleáveis também. É importante ter uma rotina? Ela é muito importante, né? Tentar ter uma rotina mais que eles saibam o que vai acontecer, que eles, para eles não ficarem ansiosos, né? Então, assim, o que a gente faz? A gente de manhã a gente acorda, toma café, troca de roupa, não fica de pijama, Uhum. para não ficar, porque se a gente tá de pijama, parece que a gente ou tá de férias ou é domingo, né? Sim, Claro que nos primeiros dias foi assim, a gente ficou de pijama um bom tempo, né? Ia tomar banho para se mais adaptar tarde. também, né? E aí eu comecei a ver que aquilo não estava fazendo bem pra gente, né? Porque parecia que era domingo todo dia. Então, o que que a gente faz? A gente acorda, toma banho, bota, troca de roupa, né? Ou toma banho, toma um café junto
E depois, ou tem as atividades que a professora vai mandar, então a gente, né? A gente tenta olhar e se organizar, porque eu tenho duas, né? Então são duas atividades. Então, a gente tem que se organizar, porque senão a gente não consegue dar conta, né? E eu deixo elas também o tempo livre, que elas possam escolher o que elas querem fazer, sabe? Ah, querem brincar de casinha juntas? Então deixa brincar um pouco de casinha juntas. Porque senão, nesse meio tempo, se a gente também for muito rígido com as coisas, elas vão ficar mais estressadas, elas ficando mais estressadas, a gente fica mais estressada, não tem Aham. como não, né? A gente não vou dizer aqui, que tudo é mil maravilhas, porque às vezes não é, né? Somos Uhum. todos seres humanos, né? Então, há dias que a gente tá legal, há dias que a gente não tá, e a gente precisa respeitar quando a gente não tá bem, né? E a Uhum. gente, tem muitas pessoas, não, mas então eu tenho que ficar bem, eu não posso chorar, eu não posso. Não, a gente tem, né? A gente pode, por que não? Por que eu não posso dizer que eu também tô com medo? Por que eu não posso dizer que hoje eu tô com raiva dessa situação toda, né? Então, assim, a gente brincou, fez o termômetro lá das emoções, o raiva, o medo, né? A gente assistiu junto alguns filmes, né? Eu já tinha assistido aquele filme Divertidamente algumas vezes, porque a gente faz a Jornada das Emoções, né? Sim. Aham. E aí a gente assistiu junto, e daí depois de lá a gente sentou junto, fez desenho, fez o termômetro, e a gente, né, botou em cada portinha do quarto. Então quando que isso aí vai fazendo eles falarem. Eu vejo, a gente às vezes acha que as crianças elas não prestam atenção em muitas coisas, né? E E aí, prestam, né? Muito, né? completamente, né? E aí eu tava, antes de ontem, eu tava sentada assistindo o jornal para ver como é que tava a situação, porque fazia dias que eu não tava olhando. A minha filha mais nova, de 4 anos, falou: ai, mãe, o coronavírus de novo? Quando é que isso vai acabar? Eu disse: eu também não sei. E aí ela disse É, assim: mãe, eu queria ser Jesus. Daí eu perguntei por que, Alice? Ela tem 4 anos. E ela disse: porque se eu estivesse no céu, o coronavírus não ia pegar lá no céu, né, mãe? oh, E aí meu ela não Deus. ia ficar doente. Então, assim, daí eu falei: é verdade? Então, sabe? Então, assim, a gente precisa ouvir eles também, ouvir o que eles estão sentindo, né? Poder abraçar, poder cuidar desse momento também, É deles, cuidarem da conversar, gente, conversar sobre a realidade, de sabendo uma como forma mais tranquila. falar, né, com cada faixa etária, mas eu acredito que isso que é muito importante. Então, a gente conversar, explicar a realidade para que eles possam entender o quanto nós também somos vulneráveis a tudo isso que está acontecendo, né? Que as nossas emoções também estão aí, né? Tem dias que eu vou estar mais triste, tem dias que a Vulneráveis. mamãe vai estar mais feliz, tem dias que a mamãe vai estar com mais raiva, né? O meu filho assistiu um pouco do Fantástico no domingo e simplesmente ele fechou a cara e ficou muito mal. Chegou para mim no quarto e disse que estava com dor de cabeça. E eu comecei a entender o quanto ele somatiza algo que ele vê. Então, assim, a gente já não vê televisão, a gente vê de vez em quando, né? E eu percebi que não vai ser legal ele ver. Por quê? Porque ele é uma criança que ainda não sabe equilibrar e somatiza muito. Então, eu Isso é tive legal a que gente sentar perceber, com né? ele. Isso Hã? é legal a gente perceber. Isso é legal a gente perceber. Ok, ele tá assim por quê? O que aconteceu antes dessa situação, né? Porque Ele daí a gente estava com consegue ver receio dos avós, assim, sabe? Dos avós, da Dinda que trabalha na área da saúde, que está trabalhando, da situação. Então, eu vi que ele somatizou, assim, muito, sabe? E quando ele fez a jornada das emoções com a Grazi me colocou a questão do medo dele, que era muito grande, exacerbada essa questão do medo no Mateus, e que ele reflete na hora. Ele somatiza e o medo vem assim, ó. E aí eu logo bati nessa tecla com ele e comecei a, por exemplo, ontem não liguei a televisão, hoje não vou ligar a televisão, construir um ambiente, mas sem tirar ele da realidade, né? Isso é importante, né? isso é importante sim. A gente, quando eles tiverem uma reação, por exemplo, né? O menino chegou e fechou a cara. O que a gente tem que lembrar? O que aconteceu antes? Porque criança é muito transparente, né? Então, se ela tá daquele jeito, alguma coisa aconteceu, né? Então, você perguntar o que aconteceu, ou ficar prestando atenção neles, pra gente poder saber por onde começar, né? Porque não adianta dizer pra ele assim, ó, que tá com essa cara feia, sorri, tem que sorrir. Por que que tem, Não. né? É, Porque por que que tem que tá sorrir? estressado, É, né? Então, assim, é importante entender essas emoções pra gente poder orientar também o que a gente vai poder fazer, né? E tem muita gente que pensa, mas é criança, não sente. Criança sente igual todo mundo, né, gente? Sente dor, sente raiva, sente medo, sente todas as emoções. Só que eles não conseguem demonstrar e não conseguem dizer, né, o que estão sentindo muitas vezes. Não conseguem expressar o jeito que estão, né? Então, às vezes, é uma cara feia, um choro,
né? Muita fome, né? Eu tenho recebido mensagens de mães perguntando: meu Deus, eu acho que eu tô preocupada porque tá comendo demais, tá pedindo muita comida. Então, o que que tá acontecendo? Que ela tá Compulsão. ficando desse jeito, né? É um Aham. medo, é uma ansiedade, é muito tempo ocioso, né? Por isso que às vezes a rotina é importante. Mas quando eu digo rotina, eu tenho medo de falar rotina, porque daí as pessoas acham que tem que ser uma coisa muito rígida, sabe? Tem Não, que ser eu das sete entendi e o que tu meia às falou, 8. que é o. Não, a rotina, pelo que eu entendi que tu falou, é algo que esteja ali para dar um norte, para que o Isso, dia não fique um buraco, mas tu isso. entenda que tu tem atividades a ser realizadas, né? A gente pode fazer com eles, e eu acho muito importante que a gente faça a rotina com eles. Então, como é que a gente vai fazer, né? Ah, então, o que que é importante pra gente? Temos que olhar o material da escola, então vamos. Que horário que nós vamos fazer? Ah, o melhor horário depois do almoço, depois que a gente almoça, descansa um pouquinho, porque, né, as crianças, em sua maioria, os pequenos, estudam à tarde, né? Sim. Então, assim, tomou banho, se arrumou. Eu vi alguns blogs, achei super interessante, algumas mães botando uniforme realmente nas crianças, né? Agora é a hora. Teve um Então, dia que a assim, minha... o meu tá fazendo aula online e a aula dele é no período da aula. Então, agora ele tá lá na aula, da 1h30 às 17h45, todo dia. Ele tem aula, a grade do horário e ele tem aula. No Uhum. primeiro dia de aula, ele assim, mamãe, eu boto uniforme. Daí eu falei, pra ti é importante? Aí eu tô na sala de aula e falei, bota uniforme. Então, dá 1h30, ele coloca o uniforme, senta na bancada dele. E no primeiro dia ele pediu até pra ir no banheiro pra professora. Professora, eu posso ir no banheiro? Então, assim, ele realmente fez o contexto escolar. Então, acho que é necessário para a criança entender, né? Isso tudo é muito legal, né? E as crianças são muito espontâneas, né? E eu acho que elas conseguem passar por isso, às vezes, até melhor que a gente, né? Porque a gente pensa muito, né? Adulto pensa demais. E eles são mais objetivos, né? Ah, eu tô com dor, eu quero ir no banheiro. Uma professora posso... Se ele tá em aula, tem que pedir pra É, professora, né? Então, tem todas essas situações. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que a gente ouvir um pouco mais, criar um pouco mais de conexão com os nossos filhos. Eu acho que, como eu falei, a gente nunca teve esse momento, né? Esse tempo tão grande. Eu sei que muitas coisas estão acontecendo. Eu, na minha casa, também faço, cozinho, passo, lavo, né? Tenho meu trabalho. Estou fazendo home office também. Eu trabalho na escola. Tenho ajudado em muitas coisas a escola, né? Com as professoras, em reuniões, né? Com os pais. A gente tem mexido em aulas online, a gente entra junto, eu entro um pouquinho também para estar auxiliando, para estar sim. ajudando, né? Ninguém parou, né? Nós tivemos um tempo aí que estava todo mundo tentando entrar nos eixos e agora a gente viu que talvez essa seja a nossa realidade por um longo tempo, né? Sim. Então, que a gente faça desse tempo o melhor que a gente consiga, né? É. E assim, o equilibrar essas nossas demandas profissionais que estão em home office com a família, eu acredito que é a grande busca, né, do equilíbrio, né, para a nossa saúde mental e também dos membros familiares, porque essa conexão familiar, ela tá mais do que nunca, literalmente 24 horas, né? Só que ao mesmo tempo, a mãe está no trabalho, a mãe está com o esposo, a mãe não é só mãe, né? A mãe também é profissional, a mãe também é amiga, a mãe também é filha, a mãe também é irmã, e aí esse transmutar em vários papéis pode estar causando, tanto nos homens quanto nas mulheres, uma dificuldade de entender o que realmente eu tenho que fazer, sabe, na minha família. Alguma das atividades que eu fiz aqui em casa que eu achei muito legal e que pode, né, servir aí de exemplo e para ajudar outras mães que têm pais em casa, porque os meus pais estão em casa, né, não sai para nada. Foi a gente ligou um dia, quando eu era criança, meu pai fazia gemada, né? Não sei se quem está escutando sabe o que é gemada, aquele ovo Eu com amo. açúcar, e né, bater ali. E aí num dia nós conversamos e a minha filha falou: mas quem que te ensinou a fazer isso, mãe? Eu falei: foi teu avô. Foi. E aí eu tive ideia, eu falei: vamos ligar para ele e vamos perguntar como faz, né? E eu me emocionei, eu gravei, né? Eu até me emociono em falar, porque assim, Ai, que lindo. pro meu pai foi muito importante, né? Ele se sentiu importante naquele momento, porque assim, eles estão Exato. também em casa, né? Nervosos, estressados, porque são um grupo de risco, né? Meus É, pais têm a idade, têm a pressão alta, que já dificulta muitas coisas. Então, assim, sou eu que faço o rancho, levo lá, né? A minha mãe muito nervosa, abre a porta, meia porta, assim, deixa as coisas aí,
né? É Então bem a gente assim. sabe. Calma, calma, Depois calma. ela liga. E aí depois ela liga 5, 6 vezes, né, para ver as meninas, para conversar. Então, às vezes a gente tá fazendo alguma coisa lá, ai, vocês não estão dando atenção. Eu digo, mãe, aqui a gente não parou, né? Ela ficava em casa parada porque tá aposentada, mas nós Sim. estamos parados, mas é um parado diferente, é um parado tendo É. que fazer as coisas, né? Então, assim, uma dica que eu dou aí, quem tiver pai e mãe e poder, né, tá fazendo esses momentos com ele, que possa aprender, que possa lembrar de algumas coisas que faziam, né? Foi tão bacana, sabe? Foi tão gostoso ver meu A gente pai. falou na live das 11, Maluxa, sobre memórias afetivas na alimentação. Eu não sei se tu acompanhou. Não, eu só acompanhei a Ai, primeira live da Yara e da aí depois não Yara. consegui mais acompanhar. E foi bem interessante isso que tu falou da gemada. Eu tenho certeza que comendo a gemada, tu sempre tem uma memória afetiva com relação ao teu pai lá atrás, como ele fazia, como que tu aprendeu e agora tu tá passando para nova geração, né, que tá vindo também. Tenho certeza que ela vai, quando comer gemada, lembrar da mãe, lembrar do pai. Essa questão da memória afetiva, ela nunca foi tão boa. Ela pode ser muito bem aproveitada neste momento, Neste né? momento. Porque Mesmo. nós estamos juntos, né? E nós estamos tendo que criar memórias afetivas, porque estamos resgatando situações para poder ter novos aprendizados, né? Então, esse resgatar situações para ter aprendizados novos é aproveitar tudo que veio até aqui, né? Tudo que fez essa nossa formação, o nosso ser, tudo que nós somos hoje pertence ao que já veio, né? Ao quem já com veio. certeza. Com E eu certeza. acho que é bem legal essa tua colocação, porque a gente pode resgatar isso, né? Resgatar o que a gente pode lembrar, né, o que que eu posso, o que que meu pai e minha mãe faziam, né, para mim, o que era importante, o que ficou para mim, né? Porque tu vê o teu filho, né? É a minha filha, né? A minha menina com meu pai ali ensinando, né? Quantos anos ela muito tem? bonito. Ela tem 9. 9, que A legal. mais velha tem 9 e a pequena tem 4. Então, 4, juntas, elas fizeram ali, né, a gemada com ele. A gemada. Então, para ele foi muito importante. Eu estava filmando os dois fazendo, né? Ele ensinando, ela por vídeo, e eu emocionada atrás, assim, porque por isso mesmo, né? São memórias afetivas que me remetem à minha infância, né? Exato. E aí depois ela falou, então amanhã eu vou ligar de novo para fazer. Eu falei, não, calma lá. Vamos devagar, não é todo dia para fazer gemada também. Mas vamos pensar em outras coisas, né? Eu sempre... Elas são muito apegadas aos meus pais, e aos meus sogros. O meu sogro e a minha sogra moram do outro lado da rua, mas também não estão vindo ver, né? E aí, mas a gente sempre faz. Eu sempre digo, daí, ligou pra avó hoje? Né? Vamos dar uma ligadinha pra avó? Ai, mãe, Isso mas é eu tô fazendo... importante. Dá só uma ligadinha para dizer que tá tudo bem, né? Então, isso é importante, né? Eles se sentem importantes, porque eles estão se sentindo deixados de lado dentro de casa, porque são aposentados, mas podiam passear, viajar, meus pais viajam bastante, né? E aí eles estão se sentindo sozinhos, né? Então, nesses pequenos momentos que eles conseguem ter uma conexão com elas, né? O meu pai chama a minha filha de filha, né? Então, Olha ai, só. filha, né? Então, porque com certeza remete para ele também a minha infância, né? Que ela é muito Com parecida comigo certeza. fisicamente. Então, acho que isso tudo, nada é por acaso, né? Se nós estamos passando por tudo isso, alguma coisa vai fazer sentido. A gente só tem que buscar e tentar saber, né? Aprender com tudo isso da melhor forma, né? E para as crianças menores, assim, ó, a Grazi está dizendo aqui que a de 9, ela já tem luz de terapeuta. Eu li ali e não tinha entendido. O que ela quis dizer? Realmente. É que a tua de 9 anos já tem um quê de terapeuta aí. A minha filha de mais peixe, velha peixinho faz... né? A minha filha de 9 anos me acompanha. Fiz reiki 1, reiki 2, barras, e ela super presente junto comigo, assim. A Grazi conheceu ela. A Yara, Yara. A Yara está nos acompanhando agora aqui. Ela tem uma luz, né? E isso é muito legal, né? Ó, a Yara tem mesmo, vai trabalhar comigo. A Yara mandou um vídeo de Páscoa. Assim, já sabe preciso... onde... Mãe,
me dá aqui o celular que eu quero mandar uma mensagem para a Yara. E a minha de 4 anos junto já. Correu, foram as duas gravar um vídeo. E eu disse, meu Deus. E ela disse, Yara, eu queria muito estar contigo agora, feliz Páscoa, mas a gente não pode. Daí a outra já, pequenininha, Yara, tu manda aqueles vídeos de historinhas, né? Eu adoro. A Yara, para quem não conhece, né, tem ali o livro infantil, aí trabalha, né, com a livroterapia. Então elas amam a Yara de paixão. Isso é legal, Maluxa, de tu estar falando pra gente sobre como que a gente pode trazer com a literatura para os nossos filhos essa questão da emoção, assim. Como que a gente pode estar, já que nós, a maioria dos pais, né, eles não têm essa aptidão de falar das emoções como nós aqui, profissionais, e que lidamos com isso diariamente, estudamos, né? Mas muitos pais, eles não têm essa sensibilidade. Mas, se tiver um livro, travou, algum instrumento que possibilite, pode ser que esse contexto seja formado na família, né? O livro é uma ferramenta mágica. Eu sempre falo, Pois sabe? é. Eu aprendi isso. Eu sempre gostei de ler, desde criança, né? Sou apaixonada. Um dos primeiros livros que eu li foi aquele Maria Vai com as Outras, que há pouco tempo eu consegui encontrar ele, né? De uma outra capa. E eu fiquei, ai meu Deus, meu livro da infância, né? E aí, fazendo o livro Terapia com a Yara, eu fiquei apaixonada e encantada, né? Quando a gente fez o livro Tigrinho Davi, eu e a Leia, a gente agradeceu a Yara pela oportunidade, né, de estar relembrando a importância dos livros infantis, né? Porque tem algumas coisas que a gente não consegue falar com as crianças. E como é que a gente pode falar com as crianças sem falar com as crianças? Usar os livros, né? O livro infantil, ele cria uma Exato. conexão muito legal, muito bacana, né? E com os pequenos, porque hoje a minha filha tem 4, mas quando ela era menor, a gente lia as histórias, né? Toda noite a gente lia uma história. E aí depois ela dizia, mãe, mas igual aquilo que aconteceu comigo, né, mãe? O tigre, Adaptava a o vida. leãozinho, né? Ela conseguia fazer a conexão e sem a gente nem Falar. falar sobre aquele assunto, né? Então a gente lia o livro ali e depois falava, né? E daí, o que tu achou do livro? E ela sempre falava, ou no meio mesmo do livro, mãe, igual aquele dia que aconteceu na escola, né? Então, quando eu comecei a ver que isso estava muito forte e dava certo, né? Eu comecei a trazer histórias que precisavam ouvir, né? Para Então, poder para poder trazer o entrar na gatilho do assunto. conversa, então, Uhum. quando foi o bico, né? Porque eu achei que eu ia passar muito trabalho para tirar o bico da Alice. E aí eu trouxe o livro do bico, da menina que deu adeus à chupeta e tal. E ela foi conversando, ela, mas sabe que eu acho que eu não preciso mais do bico mesmo, eu acho que eu já tô ficando Ai, moça, que legal. né? Então, assim, e quando a gente fez o projeto do Tigrinho Davi, para quem não sabe, é uma história sobre mordidas, né? Porque eu trabalho na escola. Eu já quero para ver, porque é muito legal. Depois eu vou conversar contigo ali. O trabalho, a mordida, para quem não, né, quem trabalha com criança, quem tem filho em casa, sabe que tem uma fase ali que eles, né, costumam morder, né? E aí, como é que a gente pode trabalhar essas questões? Então, eu e a Wanderleia fizemos um livro, assim, bem amplo, que dá para trabalhar no consultório, dá para trabalhar nas escolas, dá para trabalhar a mãe com eles em casa, né? Porque ele conta a historinha de que ele mordia a irmã, né? E a mãe levou para a escola para ver o que podia fazer, porque ela já não conseguia mais dar conta, né? Então lá ele conheceu os amiguinhos, né? Mordeu os amiguinhos, e isso tudo eles vão falando, né? A gente criou uma musiquinha para ser cantada entre eles. E aí essa semana a minha cunhada, que está aí ali me assistindo também, um beijo, Bia, falou que o filho dela, que é meu afilhado, disse: ô, mãe, lá na escola a gente tem um tigrinho, Ai, né? ele já associou. Ele já associou, então eu achei isso Ai, fantástico. que Então, assim, legal. ele fez 3 anos agora, né? Ele fez 3 anos agora em março. Então, ó, vamos pensar, ele é bem pequenininho, mas já entendeu na Já história entendeu. que tem alguém que tá mordendo, né? E disse o nome lá do coleguinha, né? Então, o que que tá fazendo, né? Tá criando uma conexão, tá projetando, né? O livro tem esse poder. O livro tem Exatamente. uma possibilidade imensa de trabalhar. E hoje em dia,
a gente tem livro para tudo, né? Se tu pesquisar lá, livro para isso, né? Há pouco tempo uma mãe me procurou que o pai tinha sido preso e como contaria isso para ele? E eu pensei, quem sabe um livro, né? E pesquisei lá na internet, fui lá, pesquisei e tinha, né? Então assim, ó, tem tanta gente pensando no outro, né? Tentando ajudar as crianças e usar os livros neste processo com as crianças é fantástico. Elas aprendem muito mais do que se a gente sentar e falar, porque, né? Eles se conectam com o personagem, né? Pensam se fosse eles, porque o livro é em terceira pessoa, né? Não é você que está fazendo a arte, é o João, Sim, né? Que é agitado sim. e por É aí mais vai. fácil de aceitar, né? Muito mais fácil. Se precisasse dar uma dica, né? Eu diria, ó, a Grazi está dizendo, meu filho já foi um Já tigrinho. foi um tigrinho, já foi um tigrinho. O Matheus, o Matheus. E sabe que quando a gente fez o livro, as meninas entraram no processo junto, faziam as rimas, porque o livro todo a gente fez em rima, né? E aí, esses dias, a minha sogra veio aqui e falou, Manuxa, o nome do tigrinho devia ser Tigrinho Felipe. Porque sabe que o Felipe, meu marido, né? Mordia muito quando criança. Digo, ó, viu? Podíamos ter Oh, colocado o nome, né? Então, assim, todo mundo lembra, né? Imagina, meu marido tem 30 e poucos anos já. E ela ainda lembra dessa história. Poxa, o Felipe também mordia, né? ela Então, associa. ela lembrou É... na hora, né? Associou na hora. Eu digo, ó, que interessante, né? Porque a gente não esquece, né? A gente não Então, esquece que realmente é uma forma de trazer uma memória também, né? Uma memória importante que ela traz um aprendizado e faz com que a gente aprenda, né? E traga novos conceitos, né? Muito bom, tu muito falou ali bom. uma dica, né? Se fosse precisasse, se a Maluxa, uma dica, usem livros, né? Trabalhem bastante essa questão, leia com eles, né? Eles adoram histórias Tu infantis. falou conversar também, né, Maluxa? Tu falou conversar para entender o ponto do porquê que fez isso, né? Que, por exemplo, aconteceu uma situação, né? E às vezes a gente só olha a situação, né? A gente olha a situação, a gente olha eles, como é que ficaram na situação. A gente não consegue separar, né? Se a gente vai separar a situação do filho, a gente já briga porque aconteceu a coisa, né? Do Então, assim, resultado, né? então o que aconteceu? O porquê disso? É muito importante a gente saber os dois lados, né? Toda história tem um outro lado. Às vezes a gente está vendo ali, quebrou. Mas quebrou por quê? O que estava fazendo, né? Mordeu o outro por quê? Isso a gente sempre fala nas escolas, né? Mordeu o outro, mas o que aconteceu antes? Buscar para entender, É, né? nós tínhamos, por Uhum. exemplo, uma menina que era mordida na escola porque amava abraçar os coleguinhas, né? E aí, se a gente não está atento a isso, vai pensar que o Joãozinho estava mordendo porque ou é uma fase, ou porque, né, já está mordendo todas as crianças, então vamos ver o porquê tá acontecendo isso. E aí, o que que acontece? Quando a gente observa, eu comecei a olhar, ela era um pouquinho mais falante que os outros, né? Tinha ali uma Uhum. parte mais desenvolvida. E aí ela dizia, né? Ai, mas é engraçadinho, mas é fofinho. Ia, abraçava eles, né? Como Aí se eles eles fossem bebês. E aí eles se sentiam incomodados e mordiam, né? mordiam. Então, assim, então a gente tem que procurar saber, entender e conversar, né? Antes de qualquer coisa, conversar, É, entender, a saber o que Grazi está colocando que são as boas perguntas sem julgamento, né? Sem julgar se essa atitude ela foi certa ou errada, né? Sem julgamento, mas entender, instigar para entender o contexto, por que que aquilo aconteceu, né? Ó, a Bianca tá E ali aí eu dizendo que a mãe veio falar que ia ensinar o filho a morder para se defender, né? E daí? Daí como é que funciona isso? Daí um morde o outro, né? E assim como a Bianca falou ali, Luana, eu recebo mães dizendo assim, ó, eu vou procurar ler o livro porque eu já até mordi ele para ele ver que dói. E aí como que a mãe tá mordendo o filho, né? na psicologia do confronto nisso, acho que não vale, né? Então, assim, vamos procurar entender um pouco essa fase, né? Se ninguém É, sabe tudo, mas vamos procurar saber. Eu acho que hoje em dia os pais têm procurado muito estudar, né? tem. Procurar o porquê das coisas, né? Nós vivemos em uma época diferente, que eram os espelhos, né? A minha avó batia na minha mãe por isso, então eu Isso, apanhava por isso, né? Então, exatamente. Hoje hoje não, eles não né? querem estar, né? Então eu acho isso Hoje a muito legal. questão, hoje as frentes educacionais, elas parece que ficaram mais abertas, né? Ou, na verdade, a tecnologia, as informações estão mais rápidas,
os cursos, todos os pais estão buscando se adaptar porque eles não querem que os filhos passem, a maioria não quer que os filhos passem porque eles passaram, né? E aí eles acabam, então, procurando alternativas realmente que são diferentes da que eles viveram. Então, é um aprendizado tanto para os pais quanto para os filhos, né? É um aprendizado, nós estamos aprendendo a ser pais, não só aprendendo, mas também aprendendo de forma diferente dos nossos pais e avós. E aí eles estão tendo resultados diferentes. Então é um ciclo de ensino-aprendizagem que ele é muito bonito, mas também ele precisa ser olhado com muito carinho, assim, muita atenção, né? Muita dedicação, eu diria, né? A Bianca falou ali, é o famoso eu comi, e ela botou e morri, mas é o famoso comi e não morri, né? É bem isso mesmo, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem escutado tanto falar em parentalidade consciente, né? Em disciplina positiva. Eu acho que nós fizemos o curso em disciplina positiva e para mim foi um divisor de águas, né? Eu acho que também muito depois, eu acho que todo pai, toda mãe deveriam fazer o curso, né? Eu vou dizer que eu mudei mais como mãe do que como profissional. Porque eu consegui enxergar... Mudar como mãe já é muito importante, né? Porque, assim, tu trabalha, tudo bem, mas a maior riqueza da tua vida que tu tem ali, né? É a que tua família, né? Filha, a tua família, né? Então, a gente consegue mudar isso. Eu voltei encantada, né? Então, eu vejo como eu criei a minha filha mais velha, né? E vejo como eu crio a mais nova. É bem diferente. Né? Embora, claro, não vou dizer que às vezes a gente não sai do eixo, às vezes, né, briga por alguma coisa, mas é diferente, né? Então eu consigo voltar atrás e pedir desculpa quando eu errei, quando eu vejo que eu errei como mãe, digo, filha, a mãe realmente, mãe estava nervosa, né? Eu não precisava ter gritado com você naquele momento, me desculpa, né? E aí tem gente que diz, não precisa pedir desculpa, por quê? Né? Ele é um ser humano. Precisa. Né? Nós temos que ser humildes, né? Ele vai aprender que quando ele faz alguma coisa errada, ele tem que pedir desculpa também. Ele precisa para ajudar o outro, se ele se sentir à vontade. Porque também não adianta a gente dizer, brigou uma com a outra lá, peça desculpa. Não adianta, né? Eu uso muito em casa com as meninas assim, se entendam. Não pode bater uma na outra, se entendam, né? Porque isso vai fazer com que elas também criem algumas... Porque se a gente diz pra mais velha, não bate na menor, porque a menor é pequena, né? E aí não é por aí que as coisas são, né? Porque às vezes os menores também dão banho nos maiores, né? Então, para nunca ficar contra um, né, a favor do outro. E a gente vai criando essa questão, né? É porque é o pequeno, né? E não é por aí, né? Acho que a gente pode mudar um pouco essa situação. E a disciplina positiva... eu acredito que ela é para educar com afeto, com representatividade, né? Com exemplos, na verdade, trazer movimentos concretos para que a criança e o adolescente consiga entender o resultado que isso pode afetar, o que vai acontecer com a nossa família. Trazer as emoções de forma mais... que ela possa ser falada diariamente, né? Que é trazer esse autocuidado, autorresponsabilidade, autopercepção mais rápido para os nossos filhos, né? Eu acho que tudo isso é importante, porque se a gente... eu comi e não morri ali, né? Se a gente fica, mas a minha mãe fazia assim, então deixa, né? A gente não evolui também. Os nossos pais tiveram que era daquele momento, né? Exato. E hoje em dia é diferente, né? Então eu vejo que a minha mãe, hoje ela diz, às vezes quando eu digo, tal coisa, ela fala, mas não fala assim, que dó, né? Então eles também vejam onde eles erraram, né? Exatamente. Então, assim, nós estamos tendo a possibilidade de fazer diferente, Exato. Né? Com estudo, né? Estudando para ser pai e mãe, sim, né? Vendo onde a gente errou, vendo onde a gente pode aprender. E eu sempre falo que as duas, elas me ensinam muito mais do que eu ensino para elas, né? Porque tu vê, né? São dois seres humanos, já falando, já se portando, né? Falando dos sentimentos, as minhas, por trabalhar muito essa questão das emoções, elas falam, imagina. eu tô com isso, e às vezes eu fico olhando ela, por que tu tá me olhando? E eu fico assim, abismada, porque, meu Deus, daí uma criaturinha daquele tamanho já, né, conseguindo se expressar de tal forma, né? E isso é muito lindo de saber, de
e de ver que realmente a gente está no caminho certo, né? Que a gente está deixando a Bom. criança, que é tão pequena, poder se expressar. Muito bom. Assim, a gente está assim, caminhando para a reta final da nossa live. Eu queria, antes de falar um pouquinho do programa, Maluxa, eu queria que tu deixasse uma mensagem final aí. Tu deu várias dicas importantes dos livros, da conexão em família, da rotina, mas uma mensagem, sem dicas, mas uma mensagem do teu coração para que as famílias entendam, assim, como usar as emoções ao seu favor durante essa pandemia. Vou pensar aqui. Mas eu acho que é tudo que eu falei, assim, é tentar criar uma rotina e que essa rotina ela possa ser flexível, né? Que ela não tenha que ser uma coisa rígida, né? Para que nenhum dos dois, nem a criança nem os pais, fiquem ansiosos em ter que cumprir, né? Uhum. Eu acho que tentar a maior conexão possível com os filhos, que nesse momento a gente consegue, né? Eu também estou trabalhando, eu também, não, eu sei que não é fácil, porque às vezes as pessoas a gente fala, né? As pessoas, mas tu fala isso porque não, eu agora estou vivendo tudo isso com todo mundo junto, né? Mas eu acho que a gente Isso. pode encontrar algum tempo que a gente possa estar tendo uma conexão com eles, né? Que seja uma conexão mesmo, né? Vamos parar um pouco, vamos ver um filme junto, vamos ficar agarradinho. A minha filha de 4 anos diz, mãe, vamos se aproveitar? Que é o Ai, que momento que delícia! eu digo que é o momento que a gente vai deitar um pouquinho e se abraçar, né? Aproveitar. E é isso aí. Então, eu acho que essa é a Ótimo. Então, frase, que a gente é se saiba se aproveitar. aproveitar. Que a gente saiba, Que a gente adorei. saiba se aproveitar. Eu acho E que nesse. essa é a melhor mensagem. A gente sabe se aproveitar. Aproveitando o teu gancho, agora às 16 horas, para a gente saber se aproveitar, a Fernanda vai estar com a Mi falando um pouquinho sobre o tempo de brincar em casa. Sobre, né, dicas de como que a gente pode brincar em casa, né? Ter um norte, né, uma direção para olhar, para se basear é muito legal. Mas eu sempre falo que é importante a gente entender o nosso contexto e fazer aquilo que realmente faz sentido, né? Eu quero E deixar também. aproveitar. Pode falar. Não, quero deixar um presente aí para quem está assistindo, que está passando pelo processo do desfraude, né? Que eu estou fazendo um livro também sobre isso, que em breve vai estar aí. Então, me adiciona lá no meu Instagram, Que legal! pede lá que eu vou estar passando por e-mail o meu e-book sobre isso, para estar ajudando as famílias. Que legal! Muito bom, depois a gente vai postar lá. E também falar um pouquinho do programa Em Família em Conexão, que nós temos os 3 pilares, né? Que é comunicação assertiva, gestão emocional e criatividade. Nós fizemos um programa online para pais, educadores, responsáveis, e hoje ele está com valor social de R$ 47,00. Achei Que dá aí 11 vezes de R$ 5,00 e o acesso é vitalício. Então, é realmente um presente também para que nós possamos agregar nas famílias também, né? O nosso nome é Família em Conexão, justamente porque a gente acredita que o aprendizado, ele acontece, né? As emoções, elas afloram, a comunicação, a criatividade, quando nós conseguimos olhar para a nossa família, né? O nosso programa, ele não é de teoria, eles são videoaulas bem curtas, são bate-papos, e nós preparamos ferramentas muito práticas para que vocês possam entrar no contexto da família de vocês e aprender com a ferramenta. Então, aproveitem também. E, Maluxa, muito obrigado mesmo pela tua contribuição, tá? E depois aí tu manda pra gente o nome dos livros, pode ser os teus livros, só pra gente postar de dicas para os nossos seguidores, para que eles possam ter um norte aí de qual literatura usar com os seus filhos, para poder explicar um pouco das emoções, tá? Obrigada pelo convite mais uma vez, adorei. Um beijo, Maluxa. Até mais, gente. Beijo, até mais.